Eu amo o Ministério. Uma instituição jovem com uma história intensa. O Ministério Público de Rondônia nasceu em 1982, juntamente com o estado de Rondônia, num tempo de efervescência na Amazônia, marcado pela abertura de estradas, fluxos migratórios, organização política e administrativa na região. Predestinado a inovar, o MP rondoniense foi criado em um contexto de mudanças para o Ministério Público brasileiro. Tem como um de seus momentos históricos a elaboração da primeira Constituição Estadual, quando um grupo de procuradores e promotores de justiça atuou junto a deputados constituintes na redação do capítulo que trataria do Ministério Público do Estado. O movimento foi impulsionado pela realização de um simpósio com a participação de juristas renomados que vieram a Rondônia para discutir mudanças que modificariam o cenário jurídico do país. Foi o Ministério Público de Rondônia o primeiro a conseguir todas as lutas do Ministério Público de outros estados. Eu mandei a Constituição para todos os procuradores gerais e eles sempre nos tratavam como pioneiros. Muitas conquistas já haviam sido alcançadas, não é? Mas nós conseguimos todas. E fomos muito elogiados. Com essa Constituição, nós podemos dizer que o Ministério Público Estadual ele logrou uma posição extraordinária. A gente pode dizer que foi uma vitória sensacional do órgão público. A sociedade ganhou com isso, né? Porque nós contamos com a desenvoltura de uma equipe maravilhosa que existia dentro do Ministério Público, que trabalhou, que ajudou a elaborar o texto, que apresentou na Assembleia, claro, tudo liderado pelo então Procurador-Geral, defendendo, né, as prerrogativas de um órgão verdadeiramente independente. No momento da criação, a instituição contava com a atuação de 3 membros do Ministério Público que atuavam no ex-território: Edson Jorge Badra, Ledi Gonçalves de Araújo Fernandes e Zelite Andrade Carneiro. Em 9 de março daquele ano, Edson Badra tornou-se o primeiro Procurador-Geral de Justiça do MPRO. Eu estava numa situação muito difícil. Primeiro, eu não tinha sede. Havia uma sala no antigo Fórum de Porto Velho. Quando eu precisasse de alguma coisa, eu pedia para o Teixeirão, que era o governador da época. Nós estávamos saindo de um território, né, com uma certa população, com uma certa estrutura, e de repente vem a Lei Complementar 41 e diz: você é um Estado agora, você precisa ter todas essas instalações funcionando bem. E de sorte que esse foi um desafio, faltava muita água, faltava luz. Quando você assume um cargo desse, ou quando você tem desafios pela frente, que envolvem lutas e uma dedicação completa como essa, que era instalar o Ministério Público de Rondônia, fazer ele funcionar, você não pensa nisso. Ah, será que... Não, você simplesmente vai fazendo. Foi criada a Ampro, na casa do Lúcio Baldo. Feitas carreiras, nossa associação. Inclusive o nome Ampro foi eu que fiz essa denominação. Então as reuniões eram no Baldo, então lá no Fórum Rui Barbosa, na salinha que a gente tinha lá, tudo feitas carreiras para poder a gente ter uma entidade representativa dos membros do Ministério Público. O primeiro concurso para promotores de justiça foi realizado em 1982. Os 19 integrantes tomaram posse em 26 de julho e se juntaram aos 3 membros já em exercício. E como eu estava em Humaitá, eu fiz e fui aprovado
no concurso do Ministério Público, tomando posse no dia 26 de julho de 1982. E lá no curso que eu estava fazendo, quando eu levantei a bandeira que ia fazer esse concurso para ingresso na carreira, eu levei assim, um bocado de reprimenda de amigos. Ah, você vai para a terra de índio. Me encantou e eu vou fazer esse concurso. E acabei passando nesse concurso e vindo para Porto Velho. E eu aportei aqui no dia 6 de abril de 1978. E eu tinha 27 anos. E tomei posse, juntamente com o doutor Ivo, doutor Edmilson. Em 1983, o Ministério Público de Rondônia tornou-se um dos primeiros do país a ter uma mulher como Procuradora-Geral de Justiça, Leide Gonçalves de Araújo Fernandes, que foi também a primeira Corregedora-Geral do MPRO. A proeminência feminina se manteve na instituição. Atualmente, o MP conta com 45 promotoras de justiça, 2 procuradoras de justiça e 464 servidoras. O Ministério Público de Rondônia, em várias etapas, foi muito proeminente, foi muito vanguardista, né? E ter uma mulher, né, numa época que era muito difícil, nós ainda somos um número pequeno, menor do que o de homens, mas uma mulher como Procuradora-Geral de Justiça, isso eu acho que foi realmente muito decisivo para mostrar a importância do Ministério Público. O Estado de Rondônia é um estado pequeno, são poucos membros. O Ministério Público tem um papel fundamental de despertar as discussões, o debate, sempre no aspecto harmonioso, construtivo, conciliador, para que a gente reconheça ainda os vícios estruturais da nossa sociedade que impactam a dignidade das mulheres, por conseguinte, os seus direitos. Esse espaço de atuação transformadora, né, para o meio social e para mim, pessoalmente falando também, é um espaço acessível a toda e qualquer menina, a toda e qualquer mulher do estado de Rondônia. E nós, mulheres aqui dentro, acabamos sendo porta-vozes disso. As mulheres estão cada vez mais proeminentes, inseridas no mercado de trabalho, no meio social. Em 1986, o Ministério Público de Rondônia lançou a pedra fundamental de seu prédio-sede em Porto Velho. O primeiro edifício que compunha um projeto arquitetônico formado por 3 torres. Seria concluído mais de uma década após, nos anos 2000, possibilitando, após a passagem por diversos imóveis alugados, a concentração das atividades administrativas do MP e o atendimento à sociedade em um único local. A segunda torre foi inaugurada em 2011 e o terceiro edifício está atualmente em construção. A entrega da obra dará concretude a uma ideia que remonta à origem da instituição. Quando eu assumi a secretaria, no ano de 95, ainda não havia muitos recursos, nem financeiros, nem orçamentários. Era uma guerra diária para poder executar nosso trabalho. Mas era um pouco menor em termos de membros e servidores. Em 97, quando fui procurador-geral, tivemos a oportunidade de continuar essas obras e as continuamos. Não chegamos a inaugurar, mas os procuradores gerais que me sucederam terminaram esse bloco, começaram a segunda torre e até hoje o Ministério Público está em obras. Aliás, o Ministério Público brasileiro é um projeto que ainda está em construção. O MP de Rondônia é o MP mais bem estruturado, porque nós vivemos todas as nuances que um Ministério Público pode ter. A preocupação do MP em bem receber os cidadãos, usuários dos serviços da instituição, não se restringe à capital, estendendo-se também ao interior do estado. Hoje, o Ministério Público conta com sedes próprias nas 23 comarcas de Rondônia. São prédios com acomodações confortáveis que atendem conceitos de sustentabilidade e normas de acessibilidade. Nós conseguimos, na época também, da Secretaria, começar a fazer as promotorias do interior do estado, porque até então as promotorias eram basicamente dentro do fórum, uma sala do promotor lá. E com a grandeza que o Ministério Público recebeu a partir de 1988, constitucional,
Nós vimos necessidade de começar a construir as sedes próprias nossas e retirar do fórum e para exercer nosso papel com a maior independência possível. A partir de 1986, a tecnologia passou a ter papel preponderante no dia a dia de membros e servidores do Ministério Público de Rondônia, com a criação do setor de informática. A inovação adicionou mais agilidade aos processos internos, ao atendimento ao público e à atividade fim do MP. Com o passar do tempo, o MP do Estado tornou-se referência em soluções tecnológicas, tendo tido atuação destacada em projetos nacionais. Nos dias atuais, a Diretoria de Tecnologia da Informação da instituição segue avançando para dar condições de atuação a membros e servidores nas mais variadas modalidades de trabalho, inclusive aquelas impostas pela realidade atual. O Ministério Público de Rondônia figura como referência nacional na área de tecnologia da informação, não só pela sua infraestrutura tecnológica, mas como também nos seus sistemas de processo judicial. O MP hoje possui um sistema chamado Gabinete, que utiliza o modelo nacional de interoperabilidade. São poucos ministérios públicos no Brasil que têm essa infraestrutura. Os processos, por serem físicos, cabem a gente apenas o controle da tramitação dentro dos sistemas. Hoje não, os processos são todos eles eletrônicos e com isso requer da gente tanto a parte da tramitação como também da manutenção disso nos nossos sistemas, né? Nos últimos anos nós tivemos uma grande evolução, né? Principalmente na área de infraestrutura. Então nós investimos bastante nos últimos anos em infraestrutura, tanto física quanto tecnológica, né? Aprimoramento de rotinas administrativas e investimento também em recursos humanos, né? O aperfeiçoamento dos nossos servidores, dos membros. Acho que esse foi o grande objetivo da SG, cumprindo as metas do PGA desses últimos anos. Da recomendação do CNMP, o Ministério Público de Rondônia, no ano de 2004, já foi pioneiro em fazer o seu primeiro plano geral de atuação. A partir de então, os PGAs tiveram duração bienal, coincidindo, em parte, com o mandato do Procurador-Geral de Justiça. Considerando que o PGA tem foco no curto prazo, o Ministério Público entendeu necessário um planejamento de maior duração, que pudesse nortear a atividade do órgão através dos mandatos dos Procuradores-Gerais. E com base nisso, em 2013, o Ministério Público inaugurou seu primeiro planejamento estratégico, que teve duração até o ano de 2020. Atualmente, nós nos encontramos em execução com o nosso planejamento estratégico 2021-2030, o qual foi baseado no Mapa Estratégico Nacional e no Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. A chegada da pandemia do novo coronavírus veio para confirmar o caminho tecnológico que o Ministério Público estava trilhando, né? Ele já havia feito investimentos na área de comunicação, investimento em aplicações em nuvem, que proporcionou uma maior tranquilidade para servidores e membros realizarem suas atividades ministeriais em trabalho remoto. O primeiro concurso de servidores da instituição foi realizado em 1987. As provas, realizadas por uma comissão interna da instituição, iniciaram um ciclo de investimento em capital humano no MP, que tem em seu quadro atual aproximadamente 900 servidores. O Ministério Público não tinha sequer quadro de pessoal. Então nós elaboramos o primeiro concurso para os servidores do Ministério Público, né? O concurso foi feito à mão, foi feito rodado em mimeógrafo de álcool e a prova foi feita então por nós mesmos. Nós é que elaboramos, imprimimos e entregamos as provas para os candidatos. Na época o secretário-geral era o Dr. Vitac e nós fizemos a impressão dessas provas na casa dele. Nós contratamos professores de matemática, de português e de outras áreas. Olha, eu trabalhava na construção onde o Ministério alugou o prédio, né, que era lá na 7 de setembro. Aí eu fui convidado para trabalhar no Ministério pelo doutor Jorge Filinto. Eu tenho o Ministério Público como a minha segunda casa. É aqui onde eu passo a maioria do meu tempo, é aqui no Ministério. Então o Ministério para mim é tudo, cara. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, o MP, até então dotado de atribuições predominantemente voltadas à área criminal,
teve suas funções ampliadas, passando a assumir o papel de defensor da sociedade. O Ministério Público de Rondônia, ele tem uma nítida vocação social. Daí porque nos idos de 2009, eu cunhei em nossa logomarca a expressão em defesa da sociedade, que está aí até hoje. E até porque penso é a nossa razão maior de existir. Esse é um Ministério Público altivo, guerreiro, vanguardista, que de fato não se curva a nada e a ninguém. Isso porque forjado no melhor dos aços por destemidos pioneiros, os bandeirantes de Rondônia. O texto constitucional conferiu à instituição a missão de garantir a proteção do direito à saúde, à educação, à infância, ao meio ambiente equilibrado, à segurança pública, o dever de zelar pelo direito das pessoas com deficiência, dos idosos e do consumidor. Passou a ter como funções o combate à corrupção e ao crime organizado, a fiscalização da atividade policial e do cumprimento adequado de pena, atuando ainda na área criminal e perante o Tribunal do Júri. Ao longo dos anos, o MP de Rondônia tem cumprido com rigor as atribuições legais, sendo reconhecido pela defesa da Amazônia, pelo acompanhamento de empreendimentos de impactos socioambientais, enchentes e, mais recentemente, no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A pandemia trouxe um grande desafio para o Ministério Público, não só na nossa atuação específica aqui, entre servidores e prédio, mas também em todas as áreas de atuação que envolvem políticas públicas. A educação não foi diferente. Para que as escolas promovessem o necessário, as redes públicas, rede estadual e municipal, providenciasse o necessário para que os alunos tivessem segurança a esse retorno presencial. Então, isso foi um grande foco nas nossas reuniões. Na área ambiental, o MP de Rondônia também fez história. Foi um promotor de justiça da instituição, o autor da primeira ação civil pública nessa seara. O Ministério Público, quando teve a Lei de Ação Civil Pública, passou a ter um protagonismo nas questões de defesa da sociedade muito maior do que tinha antes. A defesa do meio ambiente, a defesa do consumidor, do patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico, proporcionou ao Ministério Público atribuições que não tinha assim, normativa específica sobre isso, no sentido de evitar que o nosso patrimônio público fosse degradado, que as nossas florestas fossem degradadas. Tivemos o privilégio de ter sido o primeiro membro do Ministério Público do Brasil a instaurar um inquérito civil público, na época até para apurar a poluição da mineradora no rio Jamari, ali em Ariquemes. Então esse é um fato histórico e que coube ao Ministério Público de Rondônia a primazia de ter o primeiro inquérito civil público instaurado no Brasil, logo após a edição da Lei de Ação Civil Pública. Estabelecemos como meta número 1 do Ministério Público o efetivo e intenso combate à corrupção sistêmica no nosso Estado. Procuramos montar uma equipe do GAECO em condições de fazer esse enfrentamento, treinamos esses profissionais, esses promotores, os delegados de polícia, os agentes, e iniciamos um grande combate e efetivo combate à corrupção. Foram muitas operações, tivemos muito trabalho. Quando nós presidíamos o GENICOC, nós conseguimos deflagrar uma operação nacional de combate à corrupção. Uma operação que envolveu 22 estados. No mesmo dia, foi deflagrada uma operação de combate ao crime organizado com os tentáculos voltados para os cofres públicos em 22 estados da federação simultaneamente. E o centro de controle dessa operação ocorreu aqui no nosso prédio, no 7º andar do nosso prédio.
Outro fato importante na trajetória institucional foi registrado em 2009, quando o MP de Rondônia passou a ser comandado pela primeira vez por um promotor de justiça. Ivanildo de Oliveira assumiu o cargo em maio daquele ano, após nomeação pelo governador do estado, precedida de lista tríplice. A inovação foi possível mediante a aprovação da Emenda Constitucional número 49/2006. Essa galeria aqui, ela retrata a democracia dentro do Ministério Público de Rondônia. Interna continua, né? Tanto que nós temos procurador também que voltou, que foi eleito ao cargo de procurador-geral. Enfim, não há uma segregação entre procuradores e promotores. É uma possibilidade interna dos integrantes da instituição. E se a gente notar, não apenas por essa galeria, mas também pelos integrantes do Ministério Público de Rondônia, a gente consegue constatar facilmente que é um Ministério Público acolhedor, é um Ministério Público sem preconceitos, que respeita as diferenças, formado por pessoas vindas das várias partes, dos vários cantos do Brasil, daí esse rico caldo cultural. Enfim, nossa instituição, assim como o nosso estado, aqui dentro da Amazônia, nós podemos dizer que é uma síntese do Brasil. Ter uma parceria no próximos 40 anos para a Canidé, para mim é super importante. Para mim é super importante. Porque é a certeza de que a gente pode, juntos, ajudar a proteger as unidades de conservação do Estado, a garantir o direito de indígena, o direito de quilombola, o direito dos beradeiros, das populações ribeirinhas, das populações excluídas, é a certeza de que nós vamos garantir ter água no estado. Acessibilidade nos ônibus. Muito difícil a gente conseguir que a lei fosse cumprida. Já existia uma lei que dava prazo para que os ônibus fossem adaptados, mas infelizmente Porto Velho andou a passos curtos em relação a isso. Não fosse a atuação, a denúncia que a gente fazia e a atuação do Ministério Público, a gente não teria chegado onde está hoje. Os bancos também, essa coisa de hoje você vê rampa na frente dos bancos, nossa, como era difícil. E aí o cumprimento da legislação, que muitas vezes é preciso a ação de um órgão como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas e outros órgãos fiscalizadores, é que faz a diferença para a gente. Que ele é um órgão independente. E isso pode agregar muito em qualquer direito que precise ser defendido. Eu confio no Ministério Público, de Rondônia principalmente ainda, que vem batalhando muito para fazer com que as leis sejam cumpridas. O direito da liberdade, preservação do direito ao voto, à expressão, né? Eu quero deixar um parabéns ao Ministério Público e que continue atuante e firme, que a população merece. Em 4 décadas de existência, o Ministério Público de Rondônia é uma instituição que olha para frente, pensa e trabalha pelo futuro, sem deixar de preservar o passado. Em 2011, foi criado o Memorial do MP de Rondônia, que mais tarde recebeu uma versão virtual. Eu acredito que o Memorial do Ministério Público representa a história do Ministério Público, né? E ele vai servir para levar às futuras gerações a importância dos nossos antecessores, né? O Ministério Público hoje, pujante como nós conhecemos, ele não nasceu do nada, ele foi construído, né? E grandes, valorosos colegas passaram, colocaram ali o seu tijolo, e hoje nós precisamos marcar essa data dos 40 anos com um ambiente que retrate toda essa evolução do Ministério Público ao longo dos 40 anos. Que essa atuação ela seja cada vez mais forte, mais concreta e que realmente transforme a nossa sociedade, o mundo em que a gente vive hoje em dia, e que traga essa transformação social para que nós tenhamos cada vez mais uma vida boa, né? Uma vida tranquila e dentro da nossa sociedade. A atuação processual dele
eu diria, ela é importantíssima, mas ela hoje é só a ponta do iceberg. As políticas públicas que o Ministério Público está envolvido, elas são grandiosas. Eu até faço assim um desafio. Vá em qualquer comarca do nosso estado, qualquer uma, pode correr o dedo e procura verificar o trabalho que vem sendo feito pelo promotor de justiça. Você vai encontrar políticas públicas em todas as áreas. O MP de Rondônia é ainda uma instituição jovem, mas ela foi construída com bases vanguardistas. Os primeiros membros do Ministério Público de Rondônia, em especial o Dr. Ibraimar, foram hábeis na condução e em levantar pilares fundamentais para que o nosso MP crescesse sempre forte, pujante. Nosso dever, a nossa missão, o nosso objetivo é atender a sociedade, é defender a sociedade, é lutar, ou no mínimo, trabalhar para que nós tenhamos uma sociedade mais justa. Seja justiça social no campo das políticas públicas, o Ministério Público tem uma atuação muito importante nas políticas públicas, tanto no fomento, que ele estimula, ele provoca a atuação do Estado na oferta de políticas públicas, como no controle. Os órgãos de defesa da probidade, eles exercem o controle das políticas públicas, o controle do serviço público. A Corregedoria também exerce o controle, um controle da atividade do Ministério Público, um controle interno. Esses 40 anos representam uma fase épica do Ministério Público de Rondônia. Há muita história por ser construída e é muito bom, é um privilégio fazer parte dessa história. Continuaremos honrando essa nossa vocação e tradição social para que o nosso céu se conserve sempre azul, cristalino e muito puro. Em nome do Ministério Público de Rondônia, eu quero agradecer a todos aqueles, integrantes, público interno, público externo, pessoas naturais, pessoas jurídicas, poderes, executivo, legislativo, judiciário, de dentro, de fora do estado, de dentro, de fora do país, enfim. Agradecer a cada uma que de algum modo, direta ou indiretamente, contribuiu para a construção desse grande Ministério Público. A minha mensagem é que eles não se afastem dessa estrutura, que eles continuem com o mesmo ideal pelo qual foi criado o Ministério Público, para sempre. Sempre e cada vez mais. Ministério Público de Rondônia, 40 anos em defesa da sociedade.